Quero que você abra a sua Bíblia comigo como sabe, o tema da live dos primogênitos é acessando o sobrenatural. E uma coisa que é interessante, queridos, é que por vezes as pessoas acessam o sobrenatural, vivem o sobrenatural, mas não percebem o sobrenatural. Existem discípulos do caminho de Emaús que estão vendo o Senhor Jesus e eles estão caminhando com Ele, mas eles não estão discernindo, não estão conhecendo o que é o Senhor Jesus. Não estão percebendo o que é o Senhor Jesus. Porque andavam preocupados, porque tinham uma esperança que tinha sido frustrada, porque esperavam um reino que vinha em outro formato. E nós nos prendemos a questões humanas e não percebemos quando pequenos desvios humanos ou conceitos humanos nos levam para longe daquilo que é o sobrenatural de Deus. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para dizer que nós não podemos perder tempo e que nós somos cidadãos do reino dos céus e que, portanto, nós somos cidadãos que devemos viver o sobrenatural nas coisas mínimas da vida, no nosso dia a dia, desde uma coisa simples da escolha de uma roupa, onde Deus pode fazer detalhes, até mesmo uma grande negociação no seu trabalho, ou uma prova que você é bem sucedido no estudo, ou seja lá o que for, queridos. Eu tenho N experiências do sobrenatural, e o sobrenatural de Deus ele tem que se manifestar constantemente em nossa vida. Mas às vezes as várias questões da vida, as preocupações desse mundo, tantas coisas, os desejos de coisas desse mundo, nós deixamos que essas contaminações entrem naquilo que é puro, naquilo que é palavra de Deus, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a mensagem dessa noite é para arrancar as impurezas que corrompem ao nosso coração, para que nós não vivamos dentro do sobrenatural. No livro de Eclesiastes, ele diz para nós focarmos nas coisas que são importantes. E às vezes, queridos, nós vemos uma vida passar diante dos nossos olhos, e nós não discernimos coisas dessa vida que está passando, e quando nós vamos ver já é tarde, quando nós vamos ver já não dá mais, quando vamos ver já não há mais energia, já não há mais tempo, ou passou. Eu me lembro de um pastor que eu conheci nos Estados Unidos, e que ele disse que ele tinha um chamado para o Brasil, mas que o conforto que ele tinha na igreja dos Estados Unidos, na igreja que construíram para ele, uma igreja de ar-condicionado, uma igreja boa, fez com que ele naquele momento rejeitasse o chamado que ele tinha para o Brasil. E é muito curioso, queridos, que passa uma vida, e às vezes você passou essa vida, e você não viu, e não viu por quê? Por causa de dois aspectos: a vaidade, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, o ar-condicionado que eu cito do pastor, ter ficado no comodismo e não ter ido no chamado por uma coisa que aparentemente é incerta. Mas eu quero já antecipar para você que nada no Senhor, na nossa vida, é incerto. O melhor lugar para estarmos é diante do Senhor. E esse pastor ficou lá, deixou passar o seu chamado, deixou passar aquilo que Deus tinha preparado, deixou passar o sobrenatural da sua vida. Aquele bonde passou, aquele trem passou. E já não havia mais tempo para aquele pastor se recuperar, né? E Deus até estava querendo dar uma outra chance, mas mesmo na outra chance ele não estava muito engajado, talvez porque já fosse velho. E é isso que trata o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Eu queria que você abrisse, e é onde Salomão vai ver tudo que ficou para trás, muitas das coisas que ele fez, que ele conquistou, o conhecimento que teve e tudo mais. Tudo isso ele fala que é vaidade e correr atrás do vento. Mas chega no capítulo 12, o cenário ainda é um pouco pior, porque os dias da mocidade já se foram, e você olhar para trás e ver que você não produziu aquilo que você deveria ter produzido, é a pior coisa para um homem de Deus. É a pior coisa você olhar para trás e falar: puxa, eu poderia ter feito isso ou aquilo, e eu não fiz. Então capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Quando chega o momento que ele continua descrevendo aqui, ele diz, no versículo 3, no dia que tremerem as guardas da casa, os teus braços, ou seja, já não ter força nos braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as suas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os dentes da boca, por já serem poucos, escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz,
de levantares a voz as aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, já não ter prazer na música, já não escutar bem a música, o ouvido, já não está lá essas coisas. Versículo 6, antes que se rompa o fio da prata, isso aqui é a sua alma, e se despedace o copo de ouro, o espírito, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí ele fala, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ter vivido uma vida de vaidade, ter vivido uma vida de luxúria, uma vida de querer as coisas desse mundo, uma vida de querer aquilo que o mundo quer, e ele chega no final da sua vida e ele diz, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, correr atrás do vento, agora eu estou velho, estou com o dente, já não tenho dente, já não tenho prazer na vida, e não tenho nada. E o que era bom mesmo, eu não vivi. A palavra dessa noite não é para deixar você triste, é para deixar você feliz, por dizer a você, se você está me ouvindo nessa live, você ainda é novo. E você pode usufruir muito bem dos dias da sua mocidade, se você observar os princípios que eu vou te dizer aqui agora. E então ele, para encerrar esse capítulo de Eclesiastes, ele vai dizer o que ele perdeu. Ele vai dizer o que é mais importante. Ele vai dizer onde devia estar o foco da vida de uma pessoa. O foco da vida de uma pessoa que serve a Deus. Quem está aqui nessa live serve a Deus. Se você não serve a Deus ainda, essa é a grande oportunidade para você começar a servi-lo. Então ele diz no versículo 9, uma pausa para a água. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Conhecimento ele que nem ele mesmo, Salomão, usufruiu. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, as sentenças agrupadas, que vêm de quem? Dadas pelo único pastor, o nome dele é Jesus Cristo. Elas são como pregos bem fixos, elas são como coisas estabelecidas. A palavra de Deus é a única coisa que você vai levar na sua vida. A palavra de Deus é o que você tem que guardar como o mais precioso tesouro. A palavra de Deus tem que esconder no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Oh, glórias. Por isso que essa palavra, querido, dentro de você, ela precisa estar pura. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Manifestação do sobrenatural está ligada a pessoas que guardam como coisa mais preciosa a palavra de Deus. Há pessoas que guardam as coisas desse mundo, o seu foco está em coisas desse mundo. Ou deixa as coisas do reino, da palavra de Deus, se sujar com coisas poucas, com fermento. Mas Deus está dizendo que as palavras que são ditas coligadas, as palavras juntadas pela boca dos seus ministros, que pregam mistérios, que revelam sentenças do céu, que trazem palavras que podem dar vida, elas são dadas pelo único pastor e elas agrupadas, elas têm um grande poder. E ele diz, de tudo, assuma, o mais importante, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, não é nem o conhecimento por si só, e o muito estudar é enfado da carne, gera cansaço. De tudo que se tem ouvido, aqui que está a sentença, a suma é, o mais importante, o resumo. Se eu pudesse resumir a vida, depois de estar ficando velho, de não ter mais o que fazer, de ter desperdiçado os dias da minha mocidade, o mais importante é onde tudo começou para ele. Ele diz, teme a Deus. E o temor do Senhor, escrito pelo próprio Salomão no começo do livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que Salomão perdeu? O princípio, o temor. Ele está falando que de tudo o mais importante é temer a Deus, queridos. E pessoas negociam o temor de Deus. Elas relativizam o temor de Deus. Relativizam os pecados. Se existe uma igreja, queridos, que é morna por relativizar o pecado, é a igreja dos nossos dias. Onde se passa a mão na cabeça diante de pecado. E ele fala que o temor do Senhor é a suma de tudo que se deve guardar. Então teme o Deus e guarda os seus mandamentos. Preze pela palavra. Receba a palavra. Eu comecei a live falando que eu recebi uma palavra que foi da boca do pastor Cris do púlpito. O ano ainda não acabou, não jogue a toalha. Queridos, eu estou vivendo o benefício
de ter crido nesta palavra e ter crido na simplicidade dessa palavra. As palavras são simples. Deus, Ele traz palavras simples, simples de seguir. Nós complicamos, ou às vezes nós nos acostumamos com as palavras que recebemos. É tudo isso. Porque isto é o dever de todo homem. Acabou, ele resumiu tudo. Resumiu. O que Deus espera de nós é isso, que ele tenha temor dele e que guarde o mandamento. Você não deve ter a vaidade e o orgulho que é enfado da carne e do conhecimento. Né? O conhecimento, ele traz orgulho. E então, em Marcos capítulo 8, agora a minha intercessão vai entender o que estava sentindo por mim durante a semana aí. Vocês estão intercedendo por mim pelo culto do sábado, na verdade, estava intercedendo pelo culto de hoje. E agora vai vir outras revelações para o culto do sábado, então fiquem atentos aí, porque tudo que vocês discerniram era para que fosse entregue agora nessa live. É nessa live. Então em Marcos, capítulo de número 8, nós vamos ver como a gente tem que proteger. O apóstolo soltou hoje, sem saber o que eu ia ministrar, essa arte. E a arte, mostra de novo aí, reverendo, por favor, a arte. A arte demonstra aquilo que eu estou pregando hoje. Você vê que uma simples arte, ela é inspirada por Deus. Proteção pela nossa live da palavra. A palavra está sendo protegida. Como é que você protege a palavra? E é aqui que nós vamos ler isso, vamos voltar lá. Em Marcos capítulo 8, versículo 11, me chama a atenção esse versículo. E é o que tira os discípulos do sobrenatural. O que te afasta do sobrenatural. Eu faço uma pergunta aqui nessa live. Quanto tempo o sobrenatural não é real para você? Quanto tempo você não tem experiências sobrenaturais com Deus? Não de pedido de sinal, mas de viver uma vida que o sobrenatural de Deus se manifesta em grande medida ao teu favor. Quanto tempo que isso não ocorre? Porque eu vou dizer para você, queridos, isso que não deveria ser natural para você. E por que isso acontece? Quando o seu coração se torna farisaico, ou quando você deixa entrar coisas nessa palavra que contaminam essa palavra. Você deixa entrar pestes nessa palavra. Você deixa entrar, quando você lança uma semente no solo e aí vem veneno, ele pode matar essa semente. E o que Deus quer falar conosco nessa noite é que Ele quer livrar o nosso coração dos venenos que corrompem a semente. Então, e que veneno é esse? Olha o veneno destilado pela boca daqueles que deveriam servir a Deus. E muitas vezes, queridos, o veneno está na boca daqueles que servem a Deus. Muitas vezes, é como João Batista disse aos fariseus, raça de víboras. O veneno está destilando da boca de vocês. Está destilando da atitude de vocês. Está destilando daquilo que vocês fazem. E o que esses fariseus estão pedindo o tempo todo? Note aqui, versículo 11, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Quem pede sinal do céu, queridos, é que há tempo já não está andando com Deus. Porque quem vive com Deus, a vida dele é um sinal do céu. Oh, glória a Deus. Ele se torna um sinal do céu. Ele é boca de testemunho para as pessoas. Ele é testemunho do céu, do poder de Deus. Ele se torna um testemunho. Por isso que ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou pregando pelo Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar o pobre, pôr em liberdade o oprimido, curar os quebrantados, dar vista aos cegos. Eu sou testemunho. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para que eu fosse uma testemunha de Cristo. Eu sou essa testemunha. O céu se manifesta através de mim. Não sou eu que peço sinal do céu. Tem gente que anda pedindo, vai atrás de um profeta, vai atrás do outro. Não, querido, você deve se tornar um sinal do céu. Não se torne um fariseu correndo atrás de sinais. Seja você um sinal vivo de Deus. Busque a face de Deus, até que Deus se manifeste em você, através de você e para você. Mas não pedindo a Ele um sinal, sendo você um sinal de Deus. Um sinal do reino dEle. O reino dEle é manifesto em mim. Por isso o Senhor Jesus disse, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente o reino de Deus é chegado a vós. O reino chegou porque eu cheguei. E não eu, me mostra alguma coisa para eu ver que esse é o reino de Deus. Quem está assim, ele já se corrompeu nos seus instintos. Ele já se corrompeu nos seus desejos. A palavra que está dentro dele já se poluiu. E já está prestes essa semente a morrer. E aí Jesus, porém, versículo 12, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. E disse,
por que pede esta geração? No outro texto fala, mãe adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Mas aqui ele diz, por que pede essa geração um sinal? Ele arranca um profundo gemido do espírito de gente que anda com ele, mas não vê ele. De gente que deveria estar movendo o sobrenatural, mas não move uma palha. E não move por quê? Então Jesus vai explicar que isso, que os fariseus estão dizendo, está contaminando os próprios discípulos. Note uma coisa, se você olhar os versículos para trás, o Senhor Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, à vista de todos esses homens. Como é que esses homens agora vêm pedir um sinal? E como é que os discípulos se deixaram persuadir por tais homens? Você vê, queridos, como nós podemos nos tornar vulneráveis. Andando no Evangelho tanto tempo, nos tornar vulneráveis. Como esses fariseus que eram os pseudos homens de Deus. É para eles, eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, por isso que ele tira esse gemido entre como é que esses homens estão pedindo sinal, acabando de ver um sinal, eu sou o sinal, eu sou a manifestação do reino. Eles não conseguem perceber. E versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo, vede os discípulos dessa noite, vede os discípulos dessa live, vede aqueles que estão me ouvindo nessa noite, estão ouvindo o profético aqui. Como eu já disse no início, crede nos seus profetas e prosperareis, crede nos seus profetas e andareis seguros. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardai-vos desses dois fermentos. Não deixa a palavra ser contaminada, não deixa esse inseticida entrar, não deixa o fermento. O que o fermento faz? Ele faz crescer algo. Não deixa a palavra ir além daquilo que ela foi destinada a fazer. Ela é poderosa nela mesma para cumprir tudo. Você só precisa crer nessa palavra, guardar, como nós vimos lá, o profeta lá, o Salomão falando no final da vida, quando tudo já tinha se passado, e ele viu que ele perdeu na vida dele, que ele perdeu os dias da mocidade, correndo atrás de vaidade. Vaidade essa que os fariseus tanto queriam. Eles alongavam os filactérios em Mateus 23 para serem vistos pelos homens, para serem reconhecidos pelos homens, para que os homens honrassem a eles. Gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas, o orgulho, a posição. Os fariseus se importavam com as coisas desse mundo e por isso não conheceram um rei quando um rei se manifestou. É por isso. Então Jesus está dizendo, cuidado para que esse fermento que já contaminou eles, e está destruindo eles, que está arrancando um profundo gemido dentro de mim, não contamine a vocês, meus servos, meus filhos. Queridos, um sinal que eu quero dizer para você, se a sua vida não é uma vida de sinal, se a sua vida não é uma vida de sobrenatural manifesto, tem algo de errado aí, tem fermento aí. E o Senhor está me mandando aqui nessa noite para arrancar o fermento. É o filho da casa que arranca o fermento, aleluia. Nós estamos aqui nessa noite para arrancar todo o fermento que adentrou no seu coração, para arrancar toda a sentença que foi lançada no seu coração, tudo aquilo que cresceu a palavra, tudo aquilo que fez você usar a palavra em benefício das coisas desse mundo. Se você começou a buscar as coisas desse mundo, se os espinhos que foram pregados pelo apóstolo nessa noite, os cuidados dessa vida te contaminaram, e a palavra foi sufocada, e a semente minguou, e a semente não cresceu. Então ele está falando, cuidado, discípulos, está falando com os discípulos, e se Jesus está falando isso para eles, é que esse fermento tinha acabado de entrar, pela atitude dos fariseus, na sequência de um grande milagre. Ou seja, esse fermento tira você, meu querido, a religiosidade, tira você do milagre. A soberba da vida tira você do milagre. Fariseus falam de hipocrisia, de iniquidade, falta temor do Senhor. Por isso nós começamos falando que de tudo a suma teme ao Senhor. É importante temer ao Senhor. E a segunda coisa, não deixe esses fermentos entrarem. Jesus, percebendo, lhe perguntou, por que discorreis sobre o não ter pão? Será que vocês ainda não entenderam que vocês estavam no sobrenatural? Não considerasse nem compreendesse, tem de um coração endurecido. Está ficando com o coração duro, o fermento vai deixar seu coração duro. Tem de olhos não vedes, vai te cegar. O fermento de Herodes é o orgulho cega. Tem um texto que está traduzido como o orgulho precede a ruína, mas a humildade levanta. Lá em Provérbios 16, 18, tem uma tradução que diz assim, que o orgulho te torna cego,
e não vê que vai cair na desgraça, porque se acha invencível. É isso que faz o fermento de Herodes, é o fermento do orgulho, da soberba, da posição, das coisas desse mundo, do reino desse mundo. Por isso, os discípulos estavam ali querendo crucificar Jesus, e quando Pilatos fala assim, não quer que eu solte o vosso rei? Aí eles falam, nós não temos rei, nosso rei é César. Eles já estavam totalmente contaminados pelo modelo de reinado deste mundo. Queridos, cuidado se o que você deseja estar nesse mundo. Um sinal de que se você deseja estar nesse mundo, é quando você se torna cego e surdo espiritualmente. É quando o sobrenatural não se manifesta mais na sua vida. É quando as coisas de Deus elas se interrompem, é quando a unção não está sobre você, é quando você não está vendo Deus mover na terra. Esse é um sinal, porque você foi estabelecido, e se o Espírito Santo fomos batizados nele, o Espírito Santo está sobre você para fazer proezas nessa terra. Oh, glória a Deus! Há um avivamento que vai vir, e glória, esse avivamento vai ser tremendo, porque o avivamento é algo coletivo, mas queridos, individualmente você precisa estar avivado já. Você precisa aprender a se mover no Espírito, e é isso que o Espírito Santo está clamando nessa noite. Versículo 19, vocês não ouvis, não têm ouvidos, não vedes, o 18, né? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos seios cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12. E de quanto partiu 7 pães para os 4.000, quantos seios cheios de pedaços recolhestes? Respondeu 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Por que vocês estão saindo do sobrenatural? Porque vocês estão deixando entrar fermento de farisaísmo, de hipocrisia, estão deixando entrar fermento de soberba, de Herodes. Então chegaram, versículo 22, a Betsaida, e trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Jesus vai tocar o cego, ele não vai ver direito. Então Jesus toca de novo, para que ele veja completamente. Essa é a noite onde o segundo toque de Deus vai ser dado aqui. E esse toque de Deus, do Senhor Jesus, que vai ser dado aqui, é para tirar todo o fermento da casa. Jesus entra lá no templo, e o templo está contaminado pelos homens que tinham conceitos do mundo, os que vendiam as coisas dentro do templo, e ele diz, a minha casa é casa de oração, mas ele chicoteia eles, porque é o filho da casa que põe para fora o fermento antes de celebrar a Páscoa. Paulo fala que aquele que se prostituía com a mulher do próprio pai tinha que ser arrancado da igreja porque ele era fermento. Ele diz, um pouco de fermento contamina toda a massa. Ou seja, a prostituição que esse homem praticou, ela pode fazer com que um espírito de sexo, de sedução, penetre no meio. Então arranca tal homem que está vivendo essa hipocrisia espiritual do nosso meio. Você percebe, querido, como nós, como a igreja de uma certa forma, perde o temor de Deus. O Senhor está nos chamando de volta ao temor, está nos chamando de volta a esquecer das vaidades. Duas palavras, vaidade e hipocrisia. Vaidade está ligada ao orgulho, e hipocrisia está ligada ao farisaísmo. Fermento de Herodes e fermento dos fariseus, o Senhor está querendo arrancar da casa nesta noite. É isso que está arrancando da casa. Ele está falando para você não está vivendo uma vida sobrenatural, querido, então tem algo errado aí. Vamos entrar dentro do sobrenatural, glória a Deus. Vamos arrancar o fermento fora da casa, glória a Deus, aleluia. Em Lucas, no capítulo de número 13, no versículo 23, alguém perguntou para Jesus, Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora gastaram a vida da mocidade, e não perceberam, como Salomão não percebeu. Começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, olha a chave aqui, comíamos e bebíamos na tua presença. Ensinavas as nossas ruas, mas nós não aproveitamos disso. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, porque vocês não têm temor. Apartai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Oh, glórias! Mas isso não vai ser com você, querido, porque nessa noite o fermento está sendo arrancado deste lugar. Capítulo 14, versículo 1, estou encerrando aqui, ele diz, tem muito mais para falar, você pode ver aqui, são vários versículos, mas eu não estou usando quase nada deles, eu vou terminar aqui porque são 15 minutos, é 15 minutos que eu tenho que falar, talvez tenha falado 20 aqui agora. Aconteceu que ao entrar nele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, casa de fariseu, o fariseu que tinha pedido sinal, lembra que o fariseu pediu sinal? E Jesus falou que, Jesus arranca o gemido, porque ele já está todo corrompido e ele é um hipócrita, senta na mesa, ouve a palavra, não tem temor de Deus, anda na iniquidade.
Ou anda no fermento do fariseu, que é hipocrisia, ou anda no fermento de Herodes, que é soberba, orgulho, a vaidade da vida, busca as coisas desse mundo, César é o seu reino, o que ele busca é o que o modelo desse mundo pode entregar. É isso que busca, isso buscam muitos cristãos, quando aderem ao evangelho do coach, da prosperidade e tudo isso, queridos, você tem toda a riqueza do universo, você tem as ruas que são de ouro no céu, é aí que deveria estar os olhos da igreja que teme ao Senhor. E então ele entra nessa casa do fariseu para comer pão, e eis que estava observando. Nessa casa estava cheio de fermento. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, que tinha lá essa enfermidade. Então Jesus, dirigindo seus intérpretes da lei, os fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Vocês estão preparados para ver o sinal que vocês estão pedindo? Vocês estão preparados para o sobrenatural que eu vou manifestar? Vocês estão preparados? Eu já manifestei multiplicando pães e peixes ali, vocês não reconheceram. Eu estou para manifestar um outro milagre aqui, será que seus olhos vão abrir? Mas eles já estavam tão contaminados por Jesus estar ali, tirando o reino que era deles, a religião que era deles, a sinagoga que era deles, o templo que Deus nem estava mais lá. E ele diz, então Jesus, dirigindo os intérpretes da lei, e os fariseus: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Olha a dureza do coração. E tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não tirar logo? Vocês estão interessados nas coisas desse mundo, e você vai lá e socorre no sábado, e você não consegue ver as coisas do reino quando eu estou libertando uma pessoa que estava enferma? A isso não puderam responder. É tanto fermento, queridos, é tanto fermento. Jesus querendo arrancar o fermento, nem assim eles permitiam. Mas eu quero declarar que nessa noite aqui, queridos, tinha muito para dizer, eu vou encerrar aqui. Nessa noite, queridos, é noite de arrancar fermento de fariseu e de Herodes do seu coração. Essa noite é noite de você pensar como é que está o sobrenatural na sua vida. A sua vida é sobrenatural? Você vive o sobrenatural? Ou o seu coração tem fechado? Quer sinal de um coração que está fechado? Resistência, desânimo, dispersão. São esses sinais de um coração que já não está legal. Um coração que é de Deus, queridos, ele tem batalhas sim, tem situações difíceis, mas ele se alegra, Deus dá vitória, ele vive o sobrenatural de Deus. Deus faz proezas, Deus faz coisas maravilhosas, todos os anos, a todo instante. Não viva dos seus milagres do passado, Deus tem um milagre novo, porque você precisa adentrar no sobrenatural e andar nele e viver nele. De tudo a suma teme ao Senhor, e guarda os seus mandamentos. Guarda esse mandamento puro dentro de você. Muito cuidado, discípulos do Senhor Jesus aqui da Casa Firme, com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Cuidado com a hipocrisia, com as vaidades da vida. Cuidado com a luxúria, cuidado com os prazeres. Muito cuidado, querido. Por isso que o temor do Senhor, ele é o fundamento, e guardar os seus mandamentos limpos é a consolidação de tudo isso. E então, se guardar os meus mandamentos, eu vou amar esse discípulo, e eu também o amarei, e me manifestarei. Ele será uma vida avivada. Eu preciso, querido, te dizer que Deus quer que a sua vida já, não quando vier o avivamento, que no avivamento pessoal você já seja avivado. E quando vier o avivamento, o coletivo vai tomar tudo isso, como tomou no Pentecoste. Mas os discípulos já tinham andado sobre as águas, os discípulos já tinham orado e os coxos já tinham andado. Eles já tinham feito maravilhas diante de Deus, já haviam demônios, expulsado demônios. A sua vida não pode estar inerte, mas quando vem o Espírito Santo, toma eles numa dimensão ainda maior. Eu quero dizer, queridos, o Espírito Santo já está sobre você, e ele vai se manifestar de forma coletiva. Todavia, para aqueles que já estiverem preparados, então não aceite mais gastar sua mocidade com uma vida ao relento. Não aceite mais gastar sua mocidade se a sua vida não estiver manifestando o sobrenatural, se você não estiver manifestando que você é já uma testemunha de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite é noite de limpar a casa, limpar o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E eu declaro que existem anjos agora sendo liberados nas casas. Eu declaro que eles têm vassouras de fogo passando dentro do templo que é o teu coração. E essa vassoura vai arrancando toda a religiosidade. O chicote de Jesus é o chicote contra a religiosidade. E eu declaro que esse chicote está estalando nessa noite para arrancar do nosso coração
todo fermento de fariseu, toda religiosidade, vai arrancar em nome do Senhor Jesus tudo aquilo que faz crescer, ou que vai além da palavra, ou que vai na palavra para trazer benefício. Os fariseus iam na casa para fazer pessoas, para se glorificar na carne delas, fazendo elas obedecerem à lei essa que Deus tinha já cancelado e trazido a lei de Cristo. Oh glórias, eu quero declarar, queridos, que você não vai andar por essas duas vias. Eu quero declarar que todo fermento que foi plantado, toda a semente que meu Pai Celestial não plantou, seja arrancada desde a raiz do seu coração. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que o fermento que foi plantado em nós por qualquer motivo e que nós nem percebemos, hoje é arrancado em nome de Jesus. Muito cuidado com as conversas. O Senhor está dizendo agora para mim, não ia dizer nada disso. Cuidado com as conversas. Há pessoas, escute isso, agora estou falando no profético. Há pessoas que têm sua vida paralisada por causa das conversas, das críticas, das rodas dos escarnecedores, das rodas dos incrédulos. Muito cuidado com os discursos, querido, querida, desse tipo de pessoas, porque isso contamina. Quando você as ouve, fermento está entrando no seu coração, e estão te desacreditando daquilo que Deus vai fazer. Mas assim como eu disse no começo, que os discípulos no caminho de Emaús estavam cegos, e então o Senhor Jesus por misericórdia se manifesta a eles. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa é a noite do segundo toque do mestre, que eu já li ali também, que o cego recebe, começa a ver os homens como árvore, mas no segundo toque ele começa a ver. Eu quero dizer que essa noite é a noite do segundo toque. É a noite de arrancar fora aquilo que estava cegando você. Esta é a noite. Eu declaro experiências com o sobrenatural de alguém que deve viver no sobrenatural. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, para você sair dessa posição de olha o seu ouvido, mantenha o seu ouvido fechado para as coisas desse mundo. Abra os seus ouvidos para a coisa do Espírito. É o que Jesus diz aos discípulos, os seus ouvidos se fecharam porque vocês receberam o fermento. Os seus olhos se fecharam porque vocês foram fermentados. Querido, o que é que tem fermentado você? O que é que tem feito você crescer? O que é que tem feito a palavra de Deus não ser o suficiente para você? Queridos, uma palavra simples de um profeta te faz prosperar. Quantas vezes eu prosperei por ouvir coisas do púlpito? Uma vez foi o apóstolo Issan, que quando ele falou que o EP veio aqui, ele falou, ele veio para distribuir o dom. Eu recebi o dom de curas e milagres naquela noite, porque eu criei numa palavra simples. Eu não deixei nenhum farisaísmo entrar no meu coração, eu não deixei a incredulidade entrar no meu coração. Cuidado, querido, com a incredulidade. Cuidado de você tornar comum aquilo que é de Deus. Cuidado de você admirar uma coisa no passado e deixar de admirar. Queridos, cada noite, cada ministração, cada momento é um momento sobrenatural de Deus. Preste atenção em cada pregador que prega. Preste atenção em cada palavra liberada pelo Espírito Santo. Você sabe que aqui na Casa Firme, quem tem a maior autoridade, como o apóstolo diz, é quem está no púlpito ministrando, porque ele está com a palavra, ele está com a profecia para liberar algo sobre o povo. Nessa noite, eu estou aqui nessa live com a palavra para liberar algo sobre você. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa noite é a noite de segundo toque. Então cuidado com o que ouve, que tem contaminado o seu coração, fechado os seus ouvidos e seus olhos espirituais. Cuidado com a incredulidade, cuidado com a ansiedade da vida, cuidado com as buscas das coisas, onde o seu coração está entregue. Porque nessas coisas, a nossa adoração pode estar sendo destinada a um outro Deus. Há quem destine a sua adoração ao Deus do sexo, homens. Há quem destine, e também mulheres hoje em dia, há quem destine o seu coração a mamon, a prosperidade, ao evangelho do coach, ao evangelho fácil. Eu também quero viver dias felizes aqui na terra. Cuidado, querido, para você não estar fazendo o pacto errado. Viver com o Senhor é sempre melhor em toda e qualquer situação. Tanto ser estar rico e abastado, quanto passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor hoje lance antídoto pelas linhas, pelos links da live aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Ele lance isso sobre a sua vida hoje. Que Ele venha purificar o seu coração de toda contaminação. Todo veneno lançado pelas trevas, eu declaro arrancado hoje. Todo joio lançado pelo diabo, enquanto você dormia espiritualmente, eu declaro arrancado hoje, em nome do Senhor Jesus. Um dos sinais que a pessoa está entregue, queridos, é quando ela dorme espiritualmente. Quando a sua vida para de dar fruto, ou quando a sua vida dá os frutos errados. Querido, em nome do Senhor Jesus,
Eu estou escutando a palavra aqui, segunda oportunidade. E ele está me dizendo assim, não é só segunda, é muitas oportunidades. Hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia onde Deus está dando outras oportunidades para pessoas aqui nessa live. Há pessoas cuja situação, cujo ministério, cujo trabalho, cujas situações de família, elas estão estancadas, estagnadas. O Senhor está tirando a inércia hoje. Tudo que se move no Espírito é vivo, queridos. Tudo que se move no Espírito multiplica. O reino de Deus multiplica tudo. O reino de Deus multiplica os frutos. O reino de Deus multiplica o sobrenatural. O reino de Deus, ele devolve tudo. O reino de Deus não deve nada para ninguém. Na verdade, no reino de Deus tudo volta multiplicado. Se a sua vida está estancada, estagnada, se o seu ministério está parado, se a sua família não resolve os problemas, se as coisas estão em problemas para você, queridos, eu não estou falando de ter luta, eu estou falando depois da luta, que você nunca vence, as coisas estão sempre iguais. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, entrou fermento aí. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que esse fermento está sendo retirado. Por isso o Senhor Jesus diz, destruirei esse templo, em 3 dias o levantarei. Ô glória! O Senhor vai destruir toda a obra que não é dele, mas em 3 dias a obra que é dele vai ser levantada, glórias a Deus. Tudo aquilo que é de Deus vai ser levantado em nome do Senhor Jesus. Ô glória! Ô glória! Há pessoas que deveriam estar caminhando a passos largos, mas são obrigadas a voltar. Queridos, eu quero tirar vamos romper com tudo isso nessa noite, está tudo sendo rompido aqui. Com tudo aquilo que te prendia por causa de conceitos. Se a sua vida está estagnada, os seus conceitos estão errados. Tem fermento aí. Arranca o fermento nessa noite, em nome de Jesus. Se o seu coração se tornou crítico, arranca o fermento daí em nome de Jesus.